Eu sou a Mari. E eu sou o Lucas. E hoje nós viemos contar de um golpe que a gente sofreu aqui. Quase sofreu. Nem quase, vai. A gente viu. E fique ligado porque é muito importante saber desse tipo de coisa que você pode encontrar não só aqui em Portugal, mas no Brasil e no mundo inteiro. Em vários lugares, principalmente quando você tá indo pra um outro país que não é o seu, que você não conhece tão bem, como funcionam as coisas. Então, Vamos bora! lá. Então o que aconteceu? Como a maioria de vocês sabem, nós estamos morando aqui no Porto. Tem um vídeo aqui sobre o nosso apartamento. E se é que a pandemia trouxe alguma coisa boa, assim, é que no caso aqui, a procura baixou e a oferta aumentou, então o preço baixou. Dos aluguéis. Ah, Caso você esteja imaginando o que a Mari tá falando, é dos aluguéis. sim, dos aluguéis. E como essa é sempre a fatia maior do orçamento de qualquer pessoa, casal, família, Sim. a gente tá querendo aproveitar isso para diminuir nosso gasto, que é bem alto. Sim, né? E diminuir o custo fixo quando você tem a oportunidade é sempre uma boa, principalmente quando essa diminuição do custo fixo não te traz nenhum lado negativo. Sim, pelo contrário, a gente tem visto já lugares até maiores, em boas localizações também, que o nosso, por preços mais baixos. E quando a gente veio, estava ainda em alta, Porto vem crescendo no interesse de novos moradores de fora, e então os preços estavam subindo cada vez mais. Foi difícil a gente achar já no preço que a gente conseguiu aqui, menos ainda, estava bem difícil. Dito isso, estávamos olhando o Idealista, que é, não sei explicar, não é um site de imobiliária, mas é, sei lá, é um mercado livre do imóvel. Ele junta todas as imobiliárias e anúncios particulares. Sim, exatamente. A maior parte das imobiliárias usam, a maioria delas tem site próprio, mas elas põem tudo lá, então é mais fácil procurar lá de uma vez. A gente gosta de usar ele, já indicamos aqui também no canal. A gente estava procurando por lá e vendo alguns apartamentos, o preço, o lugar, essas coisas todas que você vê e tal. E marcando algumas visitas até que a gente viu um apartamento que por acaso era o mais barato que aparecia aqui no Porto. Ele estava listado por 390 euros. Pelas fotos, pelo menos, era um apartamento bem arrumadinho, muito bonitinho, com a cozinha pronta, mas não mobiliado. Que é exatamente o que a gente está procurando, porque essas são as condições do nosso apartamento atual. Então, a parte da cozinha a gente não tem nada porque era da casa. Por outro lado, os outros móveis são todos nossos. Então não é muito interessante ir para um apartamento todo mobiliado e nem para um que seja completamente vazio. Tava nas condições perfeitas, tinha uma pequena varandinha, parte externa, era um pouquinho maior que esse, parecia bem iluminado. Com esse preço maravilhoso, a gente falou, mas tá estranho isso daqui. Tá muito bom pra ser verdade, qual que é a pegadinha? Aí a gente olhou o anúncio, tava tudo certo, tava tudo ok. Localização também. Vamos tentar marcar uma visita. Às vezes ele já tinha sido alugado e a pessoa esqueceu de tirar, sei lá, né? E às vezes o preço, a pessoa tá precisa muito desse dinheiro, faz muita falta, ela precisa alugar. Tá muito difícil agora, porque tá com mais oferta, sei lá, né? E você ter um imóvel vazio, ele te dá gasto, né? Ao invés de te dar dinheiro, então é um problema. Então eu entrei em contato, a pessoa respondeu e nessa resposta ficou ainda um pouquinho mais estranho. Tudo isso por e-mail? Por e-mail. A pessoa me respondeu falando que o imóvel estaria como estava nas fotos e que estariam inclusas todas as contas também, de água, luz e internet. E internet, exato. Água, luz e internet. Tudo isso junto daria mais ou menos uns 100 euros ali pra gente arredondar. Sim. Se vocês quiserem saber melhor, tem outro vídeo que a gente fala do nosso custo de vida aqui. Então, já tava barato, daí ficou muito barato, muito barato, muito. Aí a gente já achou estranho, Meio de novo. esquisito, mas ok. Vamos ver o apartamento primeiro. Às vezes, sei lá, tá errado o tamanho que tá listado no site, ele é bem pequenininho e pelas fotos não parece. Não sei, vamos visitar e ver qual é que é, né? E aí então nesse e-mail ele perguntava se eu tava interessada ainda. Eu falei, sim, podemos marcar uma visita. No outro dia, isso já era tarde da noite. E aí que veio o e-mail mais estranho que a gente já viu. Aí que o negócio ficou estranho. Mas não logo de cara. Então, como eu disse, era já de noite, a gente foi dormir e no outro dia tinha a resposta. E a Mari viu a resposta e me falou, e eu ainda tava 50% ou 80% dormindo. Ela falou, olha, o cara do apartamento lá respondeu e ele falou o seguinte, que ele tá trabalhando na Alemanha e tá com um contrato de 5 anos lá, numa plataforma de petróleo, acho, numa empresa que eu já não lembro o nome. E que ele não vai poder ir lá com a gente visitar o apartamento. Mas que ele tem um agente que pode ir lá com a gente para fazer a visita
e que vai ser feito pelo Airbnb, porque é mais seguro para todo mundo. E que daí a gente faz assim, a gente manda para ele então um documento e tal, ele manda o dele e ele vai enviar pra gente um link de um anúncio privado no Airbnb. E que daí com isso a gente pode visitar o apartamento e decidir se a gente quer ficar ou não. Aí nesse ponto a Mari já não queria mandar o documento pro cara. Sim, meu primeiro alerta vermelho já foi ter tipo o documento, ele já queria o passaporte ou o nosso cartão aqui de residência. E eu já achei isso meio estranho já, também porque eu sei que, apesar do Brasil a gente dá muitas vezes o documento, aqui o pessoal geralmente tem um pouco mais de cuidado e eu já fiquei um pouco desconfiada pra marcar uma visita, tudo isso. Aí eu não tinha achado tão estranho até aí, mas como a Mari tava meio assim e eu também já lembrando do preço e tudo mais, falei, ok, a gente foi e leu de novo o e-mail do cara com um pouco mais de calma, quando a gente pescou que, além de enviar o documento e tal, ele falou, daí vocês pagam o primeiro aluguel e o calção, que é o valor de outro aluguel, então 2 aluguéis pro Airbnb, aí vai um agente do Airbnb lá com vocês e se vocês decidirem ficar com o apartamento, já assina o contrato e terminam de fazer o que tem que fazer, senão o dinheiro é devolvido pra vocês. E aí foi tipo aquele, peraí, a gente tem que primeiro pagar e depois ir lá visitar então? Que ele falava que assim só que ele tinha certeza que a gente tinha interesse no anúncio da casa. Aí começou a piscar a luzinha pra todo lado, sair fumaça, etc. Tocar apito, aquela sirene do Silent Hill. Ok, calma, né? A vantagem de você tá falando por e-mail é que você não precisa responder na hora, você simplesmente pensa. A gente sentou aqui, tomando café da manhã, peguei o celular e fui vendo. A primeira coisa que eu achei estranha foi o anúncio privado do Airbnb, que eu nunca tinha ouvido falar nisso. E eu digo pra vocês porque eu nunca ouvi falar nisso. Porque isso não existe. Não! Então eu procurei, foi a primeira coisa que eu procurei no Google. No Google. Foi a primeira coisa que eu procurei no Google, foi anúncio privado do Airbnb, e tinha algumas pessoas perguntando legitimamente, falaram, olha, eu queria ter um amigo que vai ficar numa casa que eu tenho, alguma coisa assim, eu queria anunciar, mas só pra ele e tal, será que não tem como? As pessoas falaram, não tem como. O que você pode fazer é fazer o anúncio e pausar ele, e daí ele não aparece, e você pode enviar o link pra ele, ele consegue ver. Mas ele também não vai conseguir reservar, então tipo, a hora que ele for pedir, você tem que desbloquear pra ele reservar, mas nesse meio tempo alguém pode alugar, se acontecer. Mas assim, e fora isso, o mecanismo de arrendamento, etc, tudo igual ao do Airbnb normal. Não tinha nada disso. Eu falei, bem esquisito. estranho, Esquisito. Próxima coisa esquisita que tinha era o agente do Airbnb. Porque a gente já usou o Airbnb e muitos de vocês já devem ter usado ou ouvido falar que é essa plataforma para você se hospedar em vários lugares do mundo, que geralmente são casas das pessoas que elas põem para hospedagem. Hospedagem geralmente de curta duração, para viagem mesmo, mas às vezes você pode ficar bastante tempo também. A gente veio aqui, ficou um mês, você consegue ficar até vários meses também. Você consegue ficar vários meses, depende um pouco do anúncio, etc. Vai depender das regras de cada dono. E isso é tudo feito como? Online. É uma plataforma onde as pessoas colocam as casas e a gente reserva. E o Airbnb tá ali como a segurança, né? Tem pessoas responsáveis pelo aplicativo que estão ali monitorando, né, essa segurança, pra você reclamar se tiver algum problema e tal. Mas não é uma imobiliária, você não tem agentes. Exato, esse é o ponto. O Airbnb, ele não tem funcionários desse tipo. Ele tem os funcionários que cuidam do app e tal, mas a sua negociação é direto com o dono do imóvel. Então, seja você for alugar uma casa, um apartamento, um quarto, o que for, você fala direto com o dono, o Airbnb tá ali para intermediar aquilo. Ou seja, para garantir que você vai pagar e para garantir que a outra parte vai te fornecer o imóvel do jeito que do jeito que foi combinado, do jeito que tá anunciado lá. E também para intermediar a transação monetária aí com mais segurança. Mas eles não têm agente, eles não têm nada, eles não fazem essa parte, eles não tiram foto, nada disso. Eles só estão ali no meio do caminho, mas a negociação é direta com o dono. E a gente achava que era isso, e pesquisando na internet, confirmamos que não existe agente do Airbnb. Isso é mentira. E procurando por essa palavra-chave lá, agente do Airbnb, eu acabei encontrando
algumas outras histórias em alguns outros sites, acho que eu vi no Reddit, tinha na própria página de suporte, um fórum de suporte do Airbnb, de pessoas contando histórias muito parecidas. O que eu quero dizer com isso? A pessoa queria alugar um imóvel, estava procurando e viu anunciado em algum lugar por um preço bem abaixo, muito convidativo. Aí foi entrar em contato com o proprietário, ele respondeu dizendo que não estava no país, qualquer país que fosse, acho que um eu vi era no Brasil, teve um que eu vi que era na Itália, de vários lugares. Não estava no país e que não ia poder ir lá por um motivo ou por outro, e que ele enviaria um link privado do Airbnb para você fazer reserva. Você pagaria o primeiro mês e o calção, e daí um agente do Airbnb ia até lá, entendeu que é exatamente a mesma história de imóveis diferentes e lugares diferentes e coisas que não tem nada a ver. E como é no Reddit, etc., tinha um monte de gente comentando, todas elas dizendo isso é golpe. E, né, obviamente quando você vê a mesma história exatamente tirando um detalhezinho ou outro, é uma evidência muito forte de que é golpe, né? Quais são as chances disso acontecer exatamente do mesmo jeito com várias pessoas? Então, nesse momento, a gente pegou o nosso jetpack e... decidimos abandonar completamente, era óbvio que era golpe. Aí decidimos também denunciar pro site do Idealista esse anúncio, porque vai que é uma pessoa que tá com pressa, que não lê direito, que tá precisando muito rápido de um imóvel. Ou que não conhece mesmo, que não tá tão acostumado com os detalhes aí da internet, que nunca usou o Airbnb e de repente ela acha que é assim mesmo que funciona. Sim. Uma pessoa que fala outra língua, de repente, que veio morar aqui, que não tá tão familiarizada com o português, também pode se enrolar com isso. Sim. Enfim, a gente achou que seria seguro pra, né, proteger outras pessoas e, né, pra expor esse pilantra aí. E é por isso que a gente tá fazendo esse vídeo também. Aí o Lucas denunciou pra eles. Eu entrei no Idealista, vi que tinha um lugar para você enviar um e-mail de contatos para eles e coloquei o link do anúncio. Falei, olha, esse link parece suspeito, eu entrei em contato e teve toda aquela historinha, etc, que a gente acabou de contar para vocês. Eu expliquei para eles. Eu acho que não deu nem meia hora depois, eu recebi um e-mail deles de volta falando, a gente averiguou o anúncio e realmente parece ser fraude. Retiramos ele do ar, eu entrei no link pra conferir, já tinha sido removido mesmo, falando pra não fechar negócio com ninguém daquilo, porque muito provavelmente, quase com certeza, eles só não quiseram falar com certeza por panos quentes assim, mas era golpe. Eles acharam que provavelmente a pessoa hackeou o e-mail ou a conta lá do Idealista, que provavelmente existia mesmo esse anúncio antigamente ou recentemente, e que eles mudaram, né, colocaram os dados lá e estavam querendo enganar alguém. Então a gente queria contar isso pra vocês, pra deixar todo mundo esperto, seja você indo morar em outro país ou no seu próprio mesmo, que é sempre essa busca que é difícil, complicada, você tem que ficar bem esperto pra essas coisas. Quando a esmola muito, o santo desconfia, né, como diz o ditado, porque realmente estava muito barato. Exato, e foi até a sorte, porque quando a gente já tava achando muito bom, e quando o cara falou que as contas estavam inclusas naquele valor, aí começou a ficar bom demais pra ser verdade, sabe? E a gente começou a ficar mais atento com tudo a partir disso. E também sempre bom observar essa distância do dono, porque mesmo que ele estivesse no mesmo país, às vezes lugares muito diferentes, pode ser difícil pra você. Se tiver algum problema com o seu imóvel, você tem dificuldade de contactar, de resolver. Então a gente mesmo quando vê, tenta achar alguém da mesma cidade ou cidades vizinhas aqui. E aí uma pessoa que fala que tá em outro país já é muito X. Muito complicado, mesmo que o anúncio seja verdade. Você pode também, mas é só pra tomar um cuidadinho a mais ali. E por que o cara colocou o nome do Airbnb lá? Isso é uma coisa legal de falar. Porque não tinha de fato nada a ver com Airbnb, não tinha link, não tinha nada. Eu vi até nos outros lugares que eu achei gente falando que eles inclusive entram no Airbnb ou em outro site de imobiliária e baixam as fotos, copiam o anúncio igualzinho que tá e coloca mais barato em outro lugar que não... pra fazer esse golpe, porque daí parece de verdade, né? Você tem todas as fotos do imóvel, tudo direitinho. E então por que eles põem o nome do Airbnb? Porque o nome do Airbnb é conhecido já, é uma marca estabelecida, bem grande, muito usada. Então você vê lá Airbnb, o cara quer te deixar com uma falsa segurança. Ele fala assim, se é pelo Airbnb tudo bem, se der um problema é fácil de resolver. Pode ser até que você já tenha usado o Airbnb e tenha tido algum problema e já resolveu, por exemplo. Então é para passar essa segurança e para ficar mais fácil dele te enganar.
Uma dica boa também é ver como o e-mail tá escrito. Quando o golpe é muito mal feito, geralmente tá mal escrito. No nosso caso ele tava bem escrito, eu percebi um outro errinho no e-mail, então também pode ser um indício, mas poderia ser também alguém que se enganou ali ou escreveu errado só. Mas também é uma coisa pra você ficar de olho. Sim, e isso é comum porque, como eu disse, é o mesmo golpe para vários lugares. Então o malandro vê lá o golpe na internet e fala, pô, vou tentar também. E às vezes traduz, joga no Google, etc. E fica horrível. Vai saber quantas traduções esse negócio sofreu até chegar aqui. Então se você vê um e-mail escrito, alguma coisa escrita muito, muito errado também, desconfia. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, esperamos ter ajudado vocês para ficarem de olho, não caírem em golpe. Conte-nos se vocês já caíram em algum ou se desconfiaram, se conhecem alguma história, tanto para imóveis quanto para bens, para alguma coisa assim. Porque essas histórias são muito importantes serem compartilhadas para ninguém passar por esse perrengue. Porque imagina, a gente ia perder 2 aluguéis. E 2 aluguéis é muita grana, faz muita falta para qualquer um. Faria falta pra gente e para outras pessoas faria mais falta ainda. Deixem o curtir se gostaram, mandem pros seus amigos, pra todo mundo saber desse tipo de história, ficar esperto, isso é importante. Sim, e fiquem sempre atentos, principalmente quando é um negócio que você precisa, porque sempre que é algo que você precisa fazer, né, como uma casa, você precisa ter uma casa, a chance de ter alguém tentando se aproveitar da situação é grande, então tem que ficar atento, e isso não é só no Brasil, infelizmente. É, no mundo todo. É, no mundo todo. Pilantra tem no mundo todo. Exatamente, não é exclusividade nenhuma, então fiquem sempre espertos. Então é isso por hoje, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Uau!